Bom, vamos lá? Aula assíncrona 11. Bom, o Tratado Global. Então, o Tratado Global, acho que a gente, ao longo da disciplina, se preparou para entender por que tem o Tratado Global. Uma vez que a gente viu, já está consolidado, a questão da poluição plástica é uma realidade. Bom, aqui tem esse paperzinho bem legal aqui, que faz um resuminho já no começo, mas ele tem um calendário e fala bem do início. Então, tá aqui. Esse é um esqueminha. Aqui, deixa eu pegar meu laserzinho. Esse é um esqueminha que tem no paper. Então eu vou recortar esse comecinho só para mostrar para vocês em detalhe aqui. Então começou no UNEA 5.2, porque teve a Assembleia do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e essa Assembleia não terminou. Não discutiu todos os assuntos na primeira versão. Fez um segundo só para discutir a implementação desse tratado. E aí foi o 5.2, que foi em Nairobi. E aí teve lá essa resolução End Plastic Pollution Towards an International Legally Binding Instrument. Então, na direção de um instrumento legalmente vinculante. Aqui eu já ouvi falar que o pessoal usa mais juridicamente vinculante. Instrumento internacional juridicamente vinculante para isso aqui, para acabar a poluição plástica. Isso foi em março de 2022. Aqui foi um ad hoc, como teve agora em Bangkok, mas teve um ad hoc para justamente acertar essas condições, que foi logo na sequência, de 30 de maio a 1 de junho, ad hoc open-ended, foi igual o mesmo nome aqui em Bangkok, vou falar na próxima aula, grupo de trabalho para preparar os INCs, que são os encontros que a gente teve, que eu não percebi, mas que os países tiveram para chegar aí. Então, em 15 de julho, teve aqui o convite para os Estados-membros e declarações para informar os Estados-membros e os stakeholders, né, os parceiros, as partes relevantes, e aqui tem uma lista delas, para se preparar para o INC1. E aí o INC1 foi aqui, no Uruguai, 28 de novembro a 2 de dezembro, depois teve em abril de 23, novembro de 23, maio de 24, dezembro de 24, e no fim de 24 a gente teria esse tratado global, que é o que a gente vai ver se é verdade. Nós vamos ver agora em Busan se isso vai realmente terminar. Bom, então vamos falar sobre a última versão do documento que vai ser discutida aqui, em Busan, na Coreia. Bom, eu até coloquei no slide seguinte, deixa eu mostrar. Na oferta passada, essa aula de Tratado Global, a gente usou o que a gente convencionou chamar de Draft Zero. E aí, esse Draft Zero já foi compridinho, tinha umas 20 páginas. Cada item tinha uma série de opções que eles chamam entre chaves, né? E dava para dar aula. Então essa aula foi uma aula que eu li, aí tem as marcações que eu acabei explicando para os alunos, item a item. Então a gente foi todos os itens e varreu todas as opções relevantes para o curso, como a gente vai fazer hoje. E aí tem vários tópicos que não são do tema do curso, são de diplomacia, e eu vou citar, não vou explicar, porque eu não tenho nem competência para isso. Mas foi uma aula possível de ser feita. O que a gente tinha na última versão do documento foi uma coisa impossível de ser feita. Não tinha muitos, eles chamam de brackets, né, as chaves. Era muito braquetado. Então, não dava, assim, era impossível de ler, já estava beirando as 80 páginas e era muitas opções, porque justamente é um tema muito polêmico. E aí, seria impossível dar essa aula como eu costumo dar essa aula, que é detalhando ponto a ponto. E aí o que aconteceu foi o advento do Cher ter falado assim, pô, ferrou, não tem como, deixa eu tomar uma decisão aqui. E ele tem esse poder de falar assim, tá bagunçado, deixa eu arrumar isso aqui. Obviamente,
tem que ser ratificado. Mas o Chair é um cara, é um diplomata, e ele. Qual que é o nome dele? É do Equador. Ele. Do Equador? Acho que é do Equador, não sei, mas é o Luiz Vaias Valdivieso. Eu acho que ele é do Equador. E esse cara, ele tem esse poder. Então ele ouve a todos e ele faz uma nova proposta. Porque justamente quando está todo mundo no mesmo nível discutindo, pode ser que a gente não queira voltar atrás e a gente não tem essa habilidade, por estar no meio da discussão, essa habilidade de achar o meio termo. Porque a gente está defendendo, cada um está defendendo a sua visão do tema. E o Cher, ele é o diplomata, é o cara que está tentando conversar com todo mundo. E ele fez isso. Ele fez o que ele chamou de non-paper. E ele fez a versão 1, versão 2, estamos na versão 3. E o que a gente vai discutir hoje é essa terceira visão, essa terceira versão. Porque conforme ele vai fazendo a versão, ele vai conversando com as partes que ele entende que são as partes mais contenciosas. E ele vai tentando achar um acordo, achar um meio termo. E aí ele propõe, vê a repercussão e vai retrabalhando os non-papers. E esse é o terceiro, é o tema da aula de hoje, vai ser o terceiro non-paper. Então, beleza. Só para também, para deixar claro, isso não é no non-paper, essa é uma discussão que vem desde quando eu acompanho, não acompanho os bastidores, essa discussão pode ter sido anterior, mas desde o NC3, se eu não me engano, o NC2, eu já comecei a ouvir isso, mas acho que ficou muito consolidado no NC3, que é o embate entre um acordo não ambicioso, mas com todos os países, e esse acordo ele pode se fortalecer conforme as COPs vão andando. Porque há um entendimento, de novo, né? Minha experiência na diplomacia, ela é curta e é externa, né? Vendo de fora, de colaborador e tal. Mas quando eu tento entender isso, as pessoas me explicam que é comum. Me dizem que é muito difícil você conseguir um acordo ambicioso porque algumas pessoas querem não, alguns países tendem a não assinar por ele ser muito rigoroso para a política interna. E aí o país não está maduro para aceitar esse tipo de acordo, então ele não assina e quando ele não assina, o acordo vai se enfraquecendo, principalmente se são países que colaboram demais para aquele tema e têm economia grande o suficiente para suportar algumas retaliações dele não ter assinado, algumas consequências econômicas de não ter assinado. Então a tendência é tentar chegar no meio termo para depois, com o aumento das evidências, com a sequência de COPs, ele se tornar mais rigoroso. E outro lado, esse é um lado. O outro lado é do acordo ser ambicioso e lamento que alguns não queiram assinar. Com o tempo eles vão assinar. Com as retaliações, as vantagens de assinar um acordo comerciais, porque aí você tem barreiras comerciais para quem não assina e tal. E esse é um contencioso, é como se fosse um paradigma para ser estabelecido, se é um ou outro. E em relação a isso, a esse acordo ambicioso, acontece esse receio, e vocês vão ver, tem esse item na proposta de retirada, né? O receio de algum país resolver sair. Tivemos a saída dos Estados Unidos no governo recente, do Acordo de Paris, e depois os Estados Unidos voltou, por exemplo. Esse é um exemplo recente aí que eu tenho ouvido discussão, não associado à poluição plástica, mas ao Acordo de Paris. E aí o receio hoje é que os Estados Unidos possa sair novamente do Acordo de Paris, mas já seria uma coisa terrível, mas que ele possa sair carregando outros países junto. Aí sim isso é muito ruim. Então isso enfraquece os acordos. E eu sinto nas discussões que essa dicotomia ela visita os debates constantemente, né? Não, tem que ser ambicioso. Não, tem que ter todo mundo. Então, e aí alguma coisa no meio provavelmente é o que vai acontecer. Mas aí é uma questão diplomática, não saberia opinar
Tudo que eu falar disso é tudo palpite. Bom, então o non-paper. O non-paper, ele tem algumas características, então eu vou ver ponto a ponto os pontos que são relacionados com a disciplina, obviamente. E depois tem uma listinha dos pontos dos quais eu não tenho condição de opinar. Deixa eu só ver se está tudo certo, se está gravando bonitinho. Está tudo certo aqui. Bom, eu vou ler isso aqui para vocês. Ó. Então, isso aqui é um trecho da introdução do non-paper. Então, é antes do preâmbulo. Aqui, eu tomei nota destas contribuições. Aqui é o chair conversando com todo mundo. Eu tomei nota dessas contribuições e tentei refleti-las nesse novo non-paper. Então, são trechos selecionados, né? Tinha mais coisa antes, tá aqui, por isso que eu coloquei isso aqui, e tem mais coisa depois. Que inclui alguns ajustes à estrutura do meu previous, do meu paper prévio. Ele devia ter dito não paper, né? Que é uma nomenclatura muito nova para mim. Achei bem até engraçado. Do meu paper anterior, que reflete as mudanças sugeridas, perceberam a dinâmica? As mudanças sugeridas nas quais as visões das delegações pareciam convergir. Então ele joga o non-paper, coleta as impressões, tenta achar das diferentes partes contenciosas, aí ele tenta achar o meio termo. E é muito mais pragmático, né? Convenhamos. Porque sentar lá, fazer a briga, eu tive a experiência do encontro open-ended de ad hoc de especialistas e fiquei bem impressionado com a dinâmica. E imagino que nos encontros do INC com os corpos diplomáticos, que a discussão é mais pesada, imagino, é muito difícil você chegar num consenso. É o que se tenta, é o que se faz, mas eu entendo que essa estratégia me parece bem razoável. Foi possível dar essa aula antes dos non-papers, seria muito difícil. Eu apresento esse não-paper na compreensão, no entendimento de que a abordagem que eu tenho trabalhado com o avanço das discussões é uma base aceitável para trabalho sequente, para trabalho futuro. Ou seja, melhorar com as copies. Mantendo em mente a visão amplamente compartilhada de que há necessidade de focar o texto nos elementos essenciais. Eu achei esse ponto-chave da introdução. Fazer o melhor uso dos 7 dias remanescentes do INC5, agora em Busan, para concluir as nossas negociações e assegurar que o tratado é efetivo, implementável e adequado para a proposta de acabar com a poluição plástica. Então, é isso que guia ele ter feito um non-paper para tentar condensar as ideias, para não ficar aquela maluquice de monte de bracket para discutir entre membros, Estados-membros que já não discutem muito bem. E aí, nessa mesma introdução, eu achei legal o texto, vou ler para vocês. Eu identifiquei áreas de convergência significativas entre as delegações em uma faixa de assuntos sob negociação. Eu estou sugerindo um texto para aqueles artigos onde eu acredito há convergência suficiente, ou seja, ele viu aonde tem convergência, os tópicos que não são um tema forte de debate, e ele já fez o que ele acha que vai ser, e indo o que ele acha que vai ser acordável para todo mundo. E versão a versão, ele vai checando se é concordável. Então, a dinâmica, para ele deve ser terrível, né? Esse cara não deve parar em casa, mas ele... para o debate é fundamental. Fazendo isso, eu elaborei nos elementos respectivos da compilação do rascunho, como apresentado no documento. Está aqui o endereço que você pega na internet. E tendo destilado, termo da química, destilado aquele texto, ou seja, separado a parte essencial, né, a parte que você quer, para refletir a essência e a intenção dos elementos em um texto mais conciso.
Dada a sua aceitação em outros acordos multilaterais ambientais, eu peguei abrangentemente, grandemente, os artigos abordando, endereçando as provisões finais, artigo 22 para frente, que são bem diplomáticos ou jurídicos. A gente vai ver lá os itens. Meu texto sugerido está braquetado e eu confirmo que as opções 0, ou seja, tem sempre, quando você faz brackets, a primeira que aparece é o que chama de 0, depois tem o bracket 1, bracket 2, 3, 4, 5. Então, a primeira opção, né, que é o 0, reflete a compilação do resumo que permanece na mesa conforme a gente se move adiante nas discussões. Então, esse texto, esse parágrafo, ele aponta como ele pegou o texto, como aquele texto reflete algumas convergências. Na sequência, ele já fala como aquele texto reflete também divergências. Eu destaquei elementos para discussão posterior de assuntos não resolvidos, é a divergência. Considerando as expressões dos membros e a vontade de alcançar um entendimento desses assuntos, eu confio que o diálogo adicional vai fomentar a convergência otimista, em tempo de chegar a um acordo abrangente em Busan. Em alguns casos, eu identifiquei trabalho potencial que poderia ser atacado, que poderia ser executado no período entre a conferência diplomática e a primeira conferência das partes. Isso ele cita em vários pontos, eu não destaquei aqui, porque são muitos detalhezinhos, então eu não destaquei nenhuma desses textos, mas ele vai destacando no fim de cada artigo aonde ele acha pertinente colocar isso, ele destaca que tal detalhe desse tema pode ser melhor discutido entre o fim da conferência diplomática e a primeira COP, em algum evento ad hoc. Mas aí, achei muito pragmático, porque é o diplomata, né? Ele sabe o que está fazendo, né? Deve ser um super experiente diplomata esse cara. Mas ele enxerga o que ele acha factível de se fazer em Busan. O que ele acha que tem grande margem de não ser factível de fazer em Busan, aí ele fala, não, então a gente faz, é um detalhe. É um detalhe que ele sente que pode ser um problema. Não, esse detalhe a gente vê depois. Tanto que vocês vão ver que uma parte crucial, que é a definição logo no comecinho, ela vai ser feita depois. Está lá, o lugar da definição está guardado, mas não é para agora. Bom, começando o preâmbulo. O preâmbulo já não é o artigo. Eu acho muito legal, quando eu comecei a ler esses textos legais, eu achei interessante que você sempre começa dando o contexto. E aí é o Festival de Gerúndio. Notando, eu não vou ler cada item, vou ler alguns na sequência, mas aqui, notando isso, reconhecendo aquilo, enfatizando não sei o quê, reafirmando não sei o quê. Aqui do Brasil, ó, reafirmando os princípios da Declaração do Rio. Tal. Recalling, né, ou não sei traduzir isso, mas recall, né? Ou seja, chamando a determinação, reconhecendo, tendo em mente, reconhecendo, enfatizando, compreendendo, notando. Então, é o contexto. O teu preâmbulo é o contexto e eu achei interessante ressaltar alguns. Esse aqui, ó. Reconhecendo as circunstâncias especiais e necessidades dos países em desenvolvimento e o impacto desproporcionado da dita ou da tal poluição plástica em estados em desenvolvimento, em ilhas, em estados insulares, né? Small Island Developing States. Então, isso aqui, essa é uma situação. Os países em desenvolvimento e reconhecendo o impacto desproporcional nos estados insulares. Então, achei isso relevante. A gente tem que ter isso em mente. Nós somos um país em desenvolvimento. Tendo em mente os princípios da lei internacional, eu recomendo que todos leiam. É um texto não é tão comprido. Mas eu estou destacando esses para não ficar lendo tudo, né? Eu destaquei o que eu acho que tem a ver com a disciplina e com o nosso contexto.
tendo em mente os princípios da lei internacional incorporada na Carta das Nações Unidas, Charter, acho que é isso, na Carta das Nações Unidas, tais como os princípios de direitos iguais e alta determinação dos povos, da igualdade de soberania e independência de todos os estados, da não interferência nos assuntos domésticos dos estados e do respeito universal para e observância de direitos humanos e liberdades fundamentais para todos. Então, achei esse legal, né? Assim, todo mundo está livre, está todo mundo sabendo o que está fazendo, ninguém vai, não estamos interferindo na soberania de ninguém, então tendo isso em mente. E aí essa é uma sequência, eu peguei esses três na sequência. Peraí. Esse mesmo. Não, cadê? Isso, esses três estão na sequência, isso mesmo. Reconhecendo que essa convenção e outros acordos internacionais, achei relevante isso aqui, reconhecendo que essa convenção e outros acordos internacionais no campo do meio ambiente e comércio são mutuamente suportivos. E vou explicar por que eu achei relevante isso aqui. Enfatizando que nada nessa convenção intenciona afetar os direitos e as obrigações de qualquer parte, derivada de qualquer acordo internacional existente. Que nada nessa convenção é intencionada para afetar qualquer acordo internacional existente. Compreendendo que o recital acima não é intencionado para criar uma hierarquia entre essa convenção e outros instrumentos internacionais. Durante as discussões que eu participei, era muito comum que o pessoal falou, não, mas isso é Estocolmo, não, isso é Basel. E aí ficava colocando, não vamos discutir isso, a gente está interferindo em outros. E aí está aqui no preâmbulo, nesse festival de gerúndio, tem 3 gerúndios aqui falando sobre outros instrumentos internacionais. Então achei relevante isso porque essa é uma pegada. Não é para ser melhor do que os outros, organizar os outros, talvez potencialmente concordar. E eu achei, assim, bem diplomata, achei aqui, ó, essa convenção e outros instrumentos internacionais são mutuamente suportivos. Ou seja, eles até dialogam. Eles não precisam eu não preciso não tocar num tema que outro acordo já toca, mas eu toco nesse tema respeitando o outro acordo. Não é ficando acima, mas talvez dando uma nuance que aquele acordo não cobre. Beleza? Então, esse é o preâmbulo. Agora vamos para os artigos. Vamos pegar 10 artigos, de 20 e tantos. Então, os 10 primeiros. Artigo 1. O objetivo. Achei legal. Ele matou, parece que está funcionando. Eu noto que o texto, o non-paper, ele tem um aspecto de informalidade. Então, é praticamente uma interlocução com o leitor. Eu noto, percebe? O Luiz Vaias, Valdivieso. Eu noto que 2 abordagens chaves foram identificadas nas propostas até agora para posterior consideração pelo INC. Nominalmente, 1. O objetivo dessa convenção é proteger a saúde humana e o ambiente aí tem o bracket, que é um texto opcional. Esses brackets é muito comum nos textos diplomáticos que eu vi até agora, para você debater as possibilidades. Da poluição plástica ou dos efeitos adversos da poluição plástica. Esse é um item de objetivo. Outro, o objetivo dessa convenção é acabar a poluição plástica. Aí ele percebeu esses 2 e propôs. Eu acho que eles são complementares, eu sugiro que eles sejam complementares, então eles podem ser ligados, e ele sugere esse aqui, está aqui, entre brackets, que você discute ele inteiro. É uma opção, todo ele é uma opção. O objetivo, por isso que está entre brackets, o objetivo dessa convenção é proteger a saúde humana e o ambiente dos impactos adversos dos plásticos, com a ambição de acabar a poluição plástica, incluindo o ambiente marinho. Aí essa é a sugestão, e aí é isso que ele solta o non-paper e ele vê se a comunidade abraçou. Então esse é o trabalho de bastidor dele. Não sei nem se eu posso chamar de bastidor, porque é o trabalho que ele está fazendo abertamente.
divulgando os non-papers para a comunidade e fazendo consultas com os stakeholders que ele acha relevantes. Então, esse é o artigo 1. Artigo 2, isso eu achei bem interessante, eu estou começando a entender a dinâmica de tratados, porque eu jurava, antes de estar mais dentro, eu jurava que isso era a primeira coisa, é a última coisa. Então, o Control Doc que eu participei de Bangkok, que eu vou falar na próxima aula, ele é para estudar, para propor as definições. E essas definições estão razoavelmente encaminhadas. Mas está aqui, ó. É capaz até de você assinar um acordo, ou assinar um acordo e colocar que eles chamam de placeholder, né? Uma reserva de lugar, para colocar as definições depois, porque supostamente as definições que não vão impactar tanto o trabalho. E está aqui, ó. Tem um espaço, definições. Plástico plástico significa, produto plástico significa resíduo, microplástico e por aí vai. Então vai se destacar as definições depois. E eu vou falar das definições ou de alguns assentamentos de debate na próxima aula, quando eu for falar do ADOC de Bangkok, que foi recentemente. Aconteceu recentemente. Beleza, então aqui só para falar que tem um espaço para definições. Artigo 3. Produtos plásticos e substâncias químicas de preocupação como usado em produtos plásticos. Então tá aqui. Eu vou ler aqui, destaquei com 2 cores aqui e um destaque desse trechão aqui. Eu ouvi suporte para a gestão dos produtos plásticos, suporte das comunidades, né? Das partes com que ele conversou no trabalho dele, incluindo a eliminação do mercado de alguns produtos e a avoidance e a regulação, a proibição, a limitação de certas substâncias químicas de preocupação em produtos plásticos, como sendo essencial para proteger o ambiente e a saúde humana da poluição plástica. Então, ele ouviu isso. Entretanto, além do reconhecimento geral e concordância, eu não detectei convergência suficiente para sugerir um draft text. Então ele não colocou ele não tentou juntar todas as opiniões que ele ouviu, porque ele achou que não tinha convergência suficiente. Eu também ouvi suporte para os elementos que eu coloquei, que eu arrumei, que eu organizei no meu non-paper anterior. E, de acordo, eu apresento eles de novo. Então, o artigo deveria incluir uma lista inicial ou listas de produtos plásticos para ser controlado. Então, isso certamente vai ser... Esse é o core esse é o centro do tratado. Então, a porradaria lá no INC5 vai para cima desse tema. Lista inicial ou listas de produtos plásticos para serem controlados, para ser contido, não contido a substância, mas para ser contido no anexo ou nos anexos, porque tem sugestão de anexo de produto plástico, tem sugestão de anexo de plástico de preocupação, tem sugestão de anexo de químico de preocupação para banir e outro anexo de químico de preocupação para limitar. Mas mais ou menos como outros tratados globais, ambientais. Algumas exclusões ou exceções podem necessitar aparecer ali, né, ser refletida no debate, né, como reflexo das opiniões e das posições dos países. Uma lista de medidas que poderia ser aplicada a produtos plásticos. Que medidas? Banir, restringir, publicizar, é um debate longo, grande. Critérios que poderiam ser aplicados para identificar produtos plásticos adicionais ou substâncias químicas, produtos plásticos ou substâncias químicas de preocupação adicionais, como usados em produtos plásticos. Possível ligação para aplicações, em alguns casos eu vou ressaltar, a aplicação pode ser também o que eles chamam de sectorial basis. Então, pode ser, por exemplo, só para algum setor. Construção civil, transporte, furniture, que o pessoal chama, que seriam os móveis, né? Tipo, tem
proposta de restrição de retardante de chama, de alguns retardantes de chama, para espumas que estão aqui na casa inteira, sofá, cadeira, tem um monte de coisa aí que tem que ter retardante de chama, por uma questão histórica aí de proteção nossa. Então, às vezes tem algumas coisas que você resolve, não, nesse setor não pode usar isso, nos outros pode, porque não tem tanto risco. Então, possible linkage to applications tem essa cara. Processo para as conferências das partes identificarem posteriores produtos plásticos e substâncias químicas de preocupação para serem usadas em produtos plásticos sujeitos a controle, incluindo um processo para revisar as listas. Porque se você proíbe ou restringe um produto plástico porque ele tem obrigatoriamente uma substância química de preocupação, caso a sociedade encontre uma alternativa eficiente para essa substância química de preocupação, esse produto plástico já não seria mais um problema. Aí ele sai da lista. Esse na minha cabeça, é o racional que tem atrás desse tipo de proposta. E essa é uma coisa que reflete muito aqui o debate. Referências, a lista deve conter referências a circunstâncias nacionais e capacidades de cada país, circunstâncias e capacidades nacionais, procedimentos para colocar anexos, para colocar emendas. Isso aqui eu achei muito relevante, é uma bandeira minha. Transparência e rastreabilidade. Transparência química eu acho fundamental. Não sei como é que vai andar isso se não tiver transparência química. E não necessariamente transparência química é algo que tem que ser, vou dizer tudo que tem nessa embalagem para o consumidor. Às vezes você tem que dizer tudo que tem para o governo e o governo elabora um rótulo que vai dizer, aqui tem esse tipo de perigo, aqui tá, que nem alto em sódio, alto em açúcar, que a gente tem em alguns alimentos. Então, algum tipo de transparência vai ter que ter, realmente. Dizer tudo que tem de substância dentro de uma embalagem é a mesma coisa que não dizer, porque ninguém vai entender o que tem lá dentro. Mas a transparência em relação ao importante em relação às substâncias tem que ter. E rastreabilidade é fundamental. Eu coloquei acho que eu já comentei isso na disciplina, coloquei uma determinada substância X que hoje está tudo certo. Amanhã a gente descobre que ela é muito problemática. E aí a gente tira. Porém, se eu não sei onde está essa substância, onde ela foi usada por décadas, eu não tenho como tirar ela totalmente, porque pela reciclagem das coisas velhas, ela volta a frequentar a sociedade. Então ela não vai ser banida, ela vai ser lentamente extinguida por diluição ao longo de décadas de reciclagem. Então a rastreabilidade é fundamental. Medidas adicionais que poderiam ser tomadas por uma parte, incluindo em relação a design de produto, reuso e reciclabilidade de produtos e alternativas e substitutos não plásticos. A gente, nessas discussões, se debate muito reciclagem como sendo uma ação que não é... No debate que eu vou falar na próxima aula, a reciclagem ela é muito vilanizada e é muito difícil vilanizar a reciclagem porque todo mundo, acho que a maioria dos alunos que são alunos mesmo, que estão na época do processo de formação, mestrado, doutorado, provavelmente reciclou papel quando eu estava no ensino fundamental e aprendeu que a reciclagem é muito bom, e ela é muito boa. Mas ela tem limites, e ela não é a solução, ela é parte da solução. E esse, como um dos comentários gerais, esse não paper, como os zero drafts anteriores, eles não tem como escapar da reciclagem. A reciclagem ela é fortemente citada no tratado, inclusive como uma boia de salvação para quem não quer o tratado de poluição plástica. O pessoal sempre aposta, não, vamos reciclar tudo. E a gente já sabe pela história que a reciclagem tem limite, a gente não chega num valor alto de reciclagem. Para chegar no valor alto de reciclagem tem que mudar muita coisa. Mas um comentário aqui é que a reciclagem é altamente citada nesse non-paper e para quem trabalha com reciclagem, eu acho que esse texto ele aponta, ele é muito positivo para quem trabalha com reciclagem. Se isso é positivo para acabar com a poluição plástica,
Esse é o debate para a gente ter, mas a reciclagem ela é fartamente citada como uma das opções para resolver o problema. Assim como o artigo 1, objetivo, artigo 2, definição, artigo 3, o core, que são os produtos plásticos e os químicos de preocupação. Na sequência, as exceções. Então, assim como o artigo 3 tratou da preocupação, o artigo 4 da exceção da preocupação. Então, o que o Share sugeriu? Eu não peguei o texto, fiz um resuminho. Os países têm que demandar a exceção. Isso é comum nos MEAs, Multilateral Environmental Agreements, os acordos multilaterais ambientais, ou o contrário, acordos ambientais multilaterais. Você tem a exceção, não tem jeito. Mas a exceção, eu entendo que isso parece com os outros que eu li. Os países têm que demandar a exceção, processo transparente, as demandas vão ser públicas. Então ninguém vai chegar assim, eu quero a exceção para tudo. Tá aqui, ó. E todo mundo vai saber. Então, assinou para quê? E para que assinou o tratado? Então, isso é público, não tem nada que vai ser de bastidor até onde está escrito aqui. E todo mundo vai poder acompanhar. Então, vai ter um register, que eles chamaram. Está no texto register, mas não sei, registro, né? Eu traduziria como registro, mas... Tá aí, o register seria um compêndio, seria um banco de todas, público, um compilado de todas as demandas com a possibilidade de acompanhamento das etapas. A menos que a demanda venha com pedido de período menor, a exceção tem que ser de 5 anos. Quero uma exceção. Ninguém falou em período? Ela é de 5 anos. Eu quero uma exceção de 2 anos. Depois de 2 anos eu acho que eu consigo lidar com a questão. Então é de 2 anos. Eu quero de 7 anos. Não. É 5. Então essa é a regra. Então, e não é exceção para sempre como tem no Estocolmo. Tem DDT. Tem país que usa até hoje DDT por uma questão de acabar com insetos, porque naquele país não tem alternativas. Tem alternativa, tem esse aqui. Não, no meu país não tem. É proibido isso por algum motivo. Então, é a soberania dos povos. Então, tá lá. Se você for no Estocolmo for ver o DDT, tem lá os países que até hoje usam, explicadinho, tudo bonitinho, transparente. Tá aqui, ó. Pode ser uma explicação ruim, mas é a explicação deles e é isso, tá aí. Pode, não tem problema, está previsto no tratado. Então, você pode pedir uma exceção do phase out. Phase out não é terminar de uma vez, é terminar em fases. Você tem que programar essa eliminação em etapas. E isso pode durar 5 anos. Pode ser que o phase out, se o país consegue, pode ser em uma etapa. Ou seja, aí sim é uma eliminação por uma fase, que é sinônimo de banir. Acabou. Depois disso, não usa mais. Mas tem situações em que você faz a eliminação por fase. Bom, pode haver pedido de extensão do phase out com justificativa, e aí esse pedido são mais 5 anos. E está escrito lá, você não pode ficar pedindo extensão atrás de extensão. O último item desse artigo não pode ter mais de 10 anos, ou seja, pede uma vez, 5. Pede uma extensão, mais 5. Acabou. Aí tem que fazer o phase out. Artigo 5. Design de produto plástico. Então aqui, ó. Cada parte é encorajada para tomar medidas, e aí eu achei legal, assim, mas é o que se espera, né? Promover o design aumentado e performance dos produtos plásticos. Isso aqui é importante porque quanto mais você aumenta o design, você prepara o design para reuso, por exemplo, algo que era descartável vai ser reusado. Então você aumenta o tempo de vida e diminui a quantidade de plástico que vira resíduo, que é difícil de gerenciar e acaba como poluição plástica. Então, design e performance aumentada de produtos plásticos é o que a gente quer, nesse contexto, dele durar mais tempo. Assim como transparência, vai ser citado em vários momentos do non-paper, eu gostei muito dessa parte. Acho que a transparência é fundamental. Incluindo com respeito à sua composição química, é o que a gente quer. Levando em consideração padrões e guias internacionais relevantes, incluindo, é o que eu disse, Sector or Product Specific Standards and Guidelines. Ou seja, pode ser setorial para algumas performances de design, algumas melhorias de design e de performance e algumas transparências, pode ser um tipo de transparência para
embalagem que acompanha alimento, e outro tipo para coisas que a gente que nem tem contato, peças internas de estruturas, de dispositivos, de motores. Depende. Então, existe abertura para você ter as regras de acordo com o setor. No sentido, deixa eu só ver se está gravando aqui, porque imagina essa aula. Outro dia eu gravei uma aula e não gravei. Eu peguei trauma. No sentido de reduzir o uso de polímeros plásticos primários e substâncias químicas de preocupação associadas. Produtos plásticos primários são os pristinos, sem reciclagem, os que saem da novinho. Em produtos plásticos. E aumentar a segurança e durabilidade dos produtos plásticos, que foi o que eu comentei aqui, e a habilidade de reusar, reparar, reciclar. Não, acho que é de reusá-los, repará-los e reciclá-los e descartá-los em um ambiente, não, de maneira ambientalmente sã. Olha só, ficou essa tradução aqui tá complicada. De maneira seguro e ambientalmente, de maneira segura e ambientalmente sã, sob no momento em que ele se torna resíduo, né? Upon their becoming waste. Então, habilidade e descartar. Aqui essa parte que eu me embananei para traduzir está aqui. Ó. E para descartá-los de uma maneira seguramente e ambientalmente sã, acho que eu colocaria o advérbio aqui também, seguramente e ambientalmente sã, ou sã, no momento em que ele se torna resíduo. Para fomentar pesquisa, inovação, desenvolvimento e uso de alternativas sustentáveis, estou aqui design, né? Para promover pesquisa, inovação, desenvolvimento e uso de alternativas sustentáveis e substitutos não plásticos, eu acho que esse vai ser um nicho forte, incluindo produtos, tecnologias e serviços, levando em consideração a melhor ciência disponível, conhecimento tradicional, conhecimento de povos indígenas e sistemas de conhecimento local e seu potencial para redução de resíduo e reuso, assim como o seu impacto ambiental, com impacto ambiental, socioeconômico e de saúde humana através dos ciclos de vida. A Conferência das Partes deve adotar, no seu primeiro encontro, guia, orientação para auxiliar as partes, os países, na sua implementação do parágrafo 1 desse artigo. Está aqui, ó, o A e o B. Isso acontece direto. Isso em outros itens, isso é abundante essa recomendação. Então, a Conferência da Parte ela tem que ser um organismo de apoio à execução do tratado. Não só a Conferência das Partes, mas está previsto, e aí na parte que eu não vou discutir, mas vou citar, as partes mais diplomáticas e jurídicas citam também, inclusive, a criação de corpos institucionais para ajudar a fazer isso. A Conferência das Partes deve manter sob revisão e atualizado como apropriado as orientações desenvolvidas relativas a esse parágrafo. Beleza. Artigo 6. Supply. Aqui, cara, aqui foi Aqui é a questão de plástico primário, né? Que tinha esse nome nos outros Zero Drafts e aqui virou supply. Fornecimento. Eu estou propondo texto para esse artigo. Então aqui ele acha que vale a pena, vai ser discussão. Desculpa, eu não estou propondo texto para esse artigo. Ou seja, não é a convergência, porém ele coloca o que deve acontecer. E aí vocês vão ver o tamanho da encrenca, porque isso é um debate até hoje, inclusive aqui no Brasil. Eu proponho que o INC5 concorde no texto, que inclua aqui. Eu até ia colocar um out aqui quando eu estava preparando essa aula, eu ia colocar um out aqui a estocada que o Luiz Vaias fez aqui. Um texto que inclua o processo de abordar, de atacar, de endereçar os gaps de informação atual em relação aos níveis existentes e necessários de produção. Ou seja,
Não, não pode parar de produzir plástico primário. Por quê? Precisa produzir esse plástico virgem, a petroquímica precisa fazer esse plástico porque existe uma demanda, ou ela está produzindo esse plástico intencionalmente para criar uma demanda? Esse é um debate, esse é um lado. Então, aqui, eu achei bem legal aqui. E eu acho que esse é o papel do diplomata, né? Ele vê o debate e vai vendo assim, os argumentos que tem fundo e que não tem fundo e as lacunas. E aqui eu acho que ele apontou bem, foi um out mesmo, foi um au, né? Tipo, tomou, né? Jantou. Então, regarding existing and needed levels of production. Então, não só o quanto se produz localmente, aí tem detalhes. E necessários níveis de produção, assim como a lacuna de claridade, a lacuna de transparência, de informação sobre a eficiência e a efetividade em recovering plastic polymers. O que é isso? Isso é reciclagem mecânica e reciclagem química, que a gente vai falar na próxima aula, que foi amplamente discutido lá no ADOC, no Encontro ADOC de Bangkok. Porque você fala, não, vai reciclar, a reciclagem vai resolver. Vai resolver como? A reciclagem tem limitações, ela é parte da solução, ela não é a solução. Nem a mecânica, nem a química. Hoje, com o que a gente conhece hoje, daqui a pouco tem uma ruptura, um cara ganha prêmio Nobel e mata o problema. Mas não é o que nós temos hoje na mesa. Não tem hoje. Essa tecnologia não está pronta. A tecnologia de reciclagem mecânica está pronta, consolidada, e a gente sabe o que a gente pode tirar dela. E não é. Certamente não é ou não tem sido, não existe evidência de que vai ser diferente, a recuperação de todo o plástico que vira resíduo. Não tem como, até hoje. E a reciclagem química é idem. Então, esse debate populou muito Bangkok e eu acho que isso está refletido aqui. Então, esse texto aqui eu achei brilhante, assim, falando assim, porra, vamos colocar isso no papel, vamos provar isso direito, porque está muito assim opinativo e narrativa com conflito de interesse, né? Esse artigo poderia reconhecer a necessidade de gerenciar o fornecimento de polímeros plásticos para atingir níveis sustentáveis de produção, ou seja, vai produzir o que precisa ser produzido. Não é aumentar a produção, porque há matéria-prima para isso. Porque tem esse debate, não sei o quanto isso é relevante, mas existe o debate de muitos lados, com muitas fontes, de que como os combustíveis fósseis estão sendo reprimidos, estão sendo substituídos gradualmente, está sobrando petróleo para fazer coisas. E aí você orienta o craqueamento do petróleo para produzir mais gás petroquímico para fazer mais plástico. Então seria uma alternativa da indústria. Não sei o quanto isso é real, mas esse argumento existe na literatura. E então esse receio de que está se produzindo mais plástico para criar uma demanda precisa ser discutido. Então isso está bem claro nesse amarelinho aqui. Para atingir níveis sustentáveis de produção e consumo de plástico através do seu ciclo de vida. Encorajar as partes a tomar medidas para promover produção sustentável e consumo de plásticos através do seu ciclo de vida. Esse artigo poderia requerer as partes para cooperar para atingir o objetivo global de níveis sustentáveis de produção. Isso aqui é um jeito diplomático de falar cap the production, que é limita a produção. Não pode produzir mais do que tantas toneladas, porque a cada ano a gente produz mais milhões de toneladas. A cada ano, mais milhões de toneladas, mais massa de toneladas. E aí, isso tem que ser, acho que em vez de falar cap the production, que foi uma coisa que pegou muito pesado, níveis sustentáveis de produção, que é a mesma coisa. Reportando a produção de plásticos primários e secundários. Quando eu discuto com o pessoal de reciclagem, 9% de reciclagem. Não é 9%, é mais, porque tem esse que é informal, esse que não tem consumo, tá. Não é 9%, é quanto? Aí é impossível de determinar, é o que eu ouço. E aí é impossível, mas estimativa. É o dobro, 18%, é o triplo, 27%. 27% também é pouco. Então, sabe, qual é o nível? É indeterminável.
os países vão ter que dar um jeito de determinar, se não para agora na discussão, para a hora da conferência das partes. Esse número não pode ficar no escuro. Isso está refletido nesse item aqui. Quando fala em supply, não é só de primário, é de secundário, é reciclagem. Beleza. Decisão na necessidade de ação posterior para um encontro posterior. É uma ação seguinte para um acordo posterior à conferência das partes e manter sob revisão as medidas e objetivos colocados nesse artigo. Artigo 7, essa é da minha área de trabalho, que é microplástico. Então, cada partido deve tomar medidas para gerenciar, reduzir e, onde possível, eliminar emissões e liberações para a atmosfera, solo, água e ambiente marinho da produção, estocagem, armazenamento, né? Transporte, uso e gestão do fim de vida de substâncias químicas de preocupação, como usados em plásticos citados no anexo A, se houver anexo A, está em brackets, e produtos plásticos listados no anexo B. B. Pellets plásticos, que é o pellet que a gente usa para comercializar, flake e pó da cadeia de fornecimento, microplásticos durante a produção de plásticos, microplásticos e nanoplásticos durante o uso dos produtos. Eu achei que faltou após o uso dos produtos, mas eu acho que está contemplado aqui Use and End of Life Management. Mas, beleza. Então, isso aqui está destacado aqui. Implementando sua obrigação relativa ao parágrafo 1, cada parte deve levar em consideração como apropriado regras internacionais, padrões e guias relevantes. A Conferência das Partes deve, no seu primeiro encontro, adotar a orientação das melhores técnicas disponíveis e práticas ambientais para prevenir emissões e liberações no ambiente, assim como orientação, incluindo onde relevante, on a sectoral basis. Falei sectorial antes. Sectoral basis. Então, pode ser por setor. Para facilitar a implementação das obrigações colocadas nos parágrafos 1 e 2 do artigo. E aqui, aquele itemzinho, só coloquei aqui, que é para trabalhar entre o INC5 e o COP1. Coloquei aqui só como destaque, isso aqui é meio padrão para todos aqui, mas o destaque da base setorial, que isso está ao longo do non-paper. Artigo 8. Gerenciamento de resíduo plástico. Cada parte é encorajada para tomar medidas adicionais que poderiam incluir promover investimento, mobilizar recursos. Aqui, assim, em resumo, alguns temas eu achei estranho ler tudo. Em resumo, tá mandando a gente fazer o arroz com feijão que vai ser discutido na semana que vem, quando eu for falar dos planos nacionais de ação que já existem. E aqui, basicamente, é executar EPR, reciclagem, gestão, logística reversa, circularidade. Então, e detalhes aqui, ó, establishing systems em níveis locais e nacionais para manuseio, seleção, coleção, transporte, armazenamento, reciclagem e tratamento de resíduos plásticos. Então, aqui é um conjunto de itens para promover reciclagem, EPR, circularidade, logística reversa. Então, esse é o artigo 8. Aqui continua. Então, isso aqui acho que não precisa de detalhes. Artigo 9. Aqui também é uma leitura de itens, mas isso aqui é basicamente uma ode ao monitoramento. Aqui é monitorar. Para quem trabalha hoje com produção plástica, esse é um ponto forte e a gente precisa muito disso. Eu acho que há 2 anos eu não podia dizer que a gente tem suficiente informação. Acho que nunca a gente vai ter suficiente informação, mas hoje eu digo que o monitoramento está crescendo muito no Brasil. Então a gente tem cada vez mais ações de monitoramento, mais pesquisa de monitoramento, não em nível institucional ainda, de política pública, mas eu vejo entidades se movimentando nesse sentido. Transição justa, aqui eu vou ler. Na implementação dessa convenção,
as partes devem cooperar para promover e facilitar a transição através da produção, do consumo e produção de plásticos sustentáveis, levando em consideração a situação de trabalhadores no setor informal, incluindo catadores, povos indígenas e população afetada pelos efeitos adversos na saúde humana e ambiente da poluição plástica, e a implementação de medidas de medidas colocadas nesta convenção. Cada parte é encorajada a promover o engajamento das comunidades afetadas, da sociedade civil, assim como o setor privado, em atividades que realizem o parágrafo 1, que está aqui. Cada parte pode reportar medidas tomadas para implementar esse artigo no seu relatório nacional. Tem o reporting, que eu não vou me detalhar nele, mas tem uma seção de reporting, de relatoriar o que está acontecendo, relativo ao parágrafo 15, que aí é um dos que eu não vou detalhar. A Conferência das Partes pode adotar a orientação para assistir, para ajudar as partes na implementação deste artigo. E uma série de outros a gente vai ter que ter implementação. E aqui são os outros temas do tratado. Então aqui, ó, Article 10, Just Transition. Fui até aqui de detalhe. Daqui em diante, são coisas que eu realmente não tenho expertise, não tenho nem experiência para detalhar. Mas não quer dizer que a gente não possa discutir os detalhes, ou pelo menos a intenção disso aqui, que eu vou citar. Então, o artigo 11, finanças, incluindo o estabelecimento de um mecanismo financiero, que é o quê? Os países ricos vão pagar os países pobres, que está no Acordo de Paris e que ainda não aconteceu, e que é um dos debates, é uma das coisas que a gente cita como fracasso do Acordo de Paris. De Paris? De Paris, né? Para bancar as mudanças que o Sul Global precisa fazer para combater a mudança climática. Isso foi prometido que seria pago e isso não aconteceu. Parte do que é transferido para os países pobres vem na forma de empréstimo, com juros reais, com juros convencionais, não é nem um juro atrativo, não é doação, então acho que tem doação, mas é pouco. Eu sei que o Sul Global reclama muito da efetividade desse mecanismo. E isso está previsto aqui, então isso o pessoal debate muito. Lá em Bangkok tinha dois. A parte de definições relacionadas à parte mais científica, tudo é científico, né? Mas da parte técnica de química, de física da poluição plástica, e o outro era de financiamento. Artigo 12. Construção de capacidade, assistência à tecnologia e transferência de tecnologia, incluindo cooperação internacional, que eu entendo, aqui é dinheiro e aqui é tecnologia. Então você tem que transferir dinheiro para a gente implementar e tem que transferir dinheiro para a gente desenvolver a tecnologia. Inclusive aqui, ó, International Cooperation. Então pode ter um sistema para desenvolver a tecnologia com a gente, pagando a nossa pesquisa, mas colocando a gente em contato com os pesquisadores experientes, ou institutos experientes no desenvolvimento desse tipo de tecnologia do Norte Global. Então, isso pode estar previsto aqui no 12. 13, implementação e compliance, beleza? Como isso vai ser executado. 14, planos nacionais, vai ser o assunto da próxima aula. Vou mostrar alguns existentes e uma análise deles. 15, como você vai reportar o andamento das ações de cada país, quando você tiver a COP. Então tem que ter um standard para você reportar, porque você pode reportando de qualquer jeito, você pode esconder os dados. Então tem que ter um conjunto mínimo de condições. 16, avaliação da eficiência e monitoramento. 17, troca de informação. 18, conscientização, educação e pesquisa. Esse item eu achei bem legal. 19, sobre saúde. 20, conferência das partes, incluindo a habilidade para estabelecer grupos subsidiários. 21, a implementação de um secretariado para organizar a bagunça. 22, acertamento de disputas, porque só o secretariado não vai resolver, tem que ter um conjunto de regras para o secretariado poder seguir. Emendas à convenção, pode acontecer ao longo das COPs. Então, como a adição de emendas vai acontecer. 24, adoção e emenda de anexos. 25, direito de voto. Esse eu achei divertido. Assim,
original, né? Não imaginava, mas estabelece que cada um tem direito, cada país um voto, e grupos de países podem votar o número de votos do grupo de países, com exceção de que algum país queira exercer seu direito de voto isoladamente, e aí o conjunto de países, o grupo econômico, tipo na Europeia, não pode mais votar em nome de todos, porque alguém quis se manifestar. E vice-versa. E aí eu não entendi muito bem o vice-versa. Do tipo, se o grupo votou, se a União Europeia votou, a Alemanha não pode votar. Mas está escrito alguma coisa parecida com isso lá. 26, como é assinatura. 27, ratificação, aceitação, aprovação ou acessão. 28, a entrada em funcionamento. 29, reservas. 30, retirada. 30, depositário. Eu destaquei esses dois, porque os dois são 30. E assim como teve esse errinho, foi um erro, né? Obviamente foi um erro de digitação. Tem vários outros erros de digitação e isso reflete como o non-paper é dinâmico, porque os caras estão discutindo, estão elaborando, eles se sentem, têm a pressão para soltar logo, para receber logo o feedback, e aí, obviamente, não teve revisão, porque tem vários errinhos bobos, tem palavra, espaço, vírgula, espaço, né? A vírgula não grudada, então tem um monte de coisinha que, obviamente, não passou por uma revisão com calma. E esse foi um deles. Então tem dois artigos 30, mas obviamente é 30, 31, 32, né? Artigo 31, textos autênticos. Aí eu destaquei porque eu achei bem interessante. Os textos autênticos são em árabe, em chinês, em inglês, em francês, em russo e espanhol. Esses são os textos autênticos. Então está garantido esses. As Nações Unidas vão traduzir para esses idiomas e esses sim, esses as Nações Unidas garantem. As outras traduções, aí o pessoal acho que ficam mais livres, do tipo assim, essas não são as legais. Me passou essa impressão do texto. E é isso. Então esse é um resumão do que está sendo previsto no tratado. Semana que vem, estou gravando, né? Faltava não estar gravando. Semana que vem a gente fala dos planos nacionais e alguns outros detalhes. E talvez até refletir na aula síncrona dessa semana. Vou receber de vocês, que é a terça-feira agora, vou receber de vocês o feedback, as perguntas, os comentários, e isso pode também guiar algum preparo de material para a semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais.